A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou acompanhá-los nesse momento de estudo, de aprofundamento, de conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui acompanhado do nosso professor e pastor querido e amado Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, diácono Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, e aqui vai a paz do Senhor também para todos os professores e alunos da nossa querida escola dominical. Hoje, segunda-feira, 26 de janeiro do ano da graça de Deus de 2026. A partir desta lição que agora vamos estudar, irmãos, começamos a estudar sobre Jesus Cristo, o Deus Filho. Como você pôde observar, nas lições passadas, estudamos sobre Deus Pai, o Pai eterno. E a partir desta lição de hoje, vamos estudar sobre Jesus, exercendo o papel de Deus Filho. Então teremos muita coisa a aprender, tá certo? Espero que você nos acompanhe atenciosamente. E convido o irmão Peter para voltar ao microfone para dar os avisos da igreja e já entrar de maneira direta na nossa lição. Irmão Peter. Glória a Deus, irmãos. Nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos localizados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo, com cultos durante toda a semana. Às 8 horas da manhã aqui no templo temos a consagração de segunda a sexta-feira com o nosso querido círculo de oração. Terças-feiras, culto de doutrina às 19h30, também aqui no templo. Quintas-feiras, também às 19h30, nós temos nosso culto clamando pelas causas impossíveis. Aos domingos, 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. E aos domingos, 17h45, nós iniciamos o nosso culto vespertino de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Faça-nos uma visita, venha congregar e louvar ao Senhor conosco. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse conteúdo. Quando você curte esse conteúdo, quando você compartilha, o algoritmo entende que ele é importante para você e acaba te fornecendo mais informações sobre a palavra de Deus. Mande para aquela pessoa que você ama, mande para aquele professor da escola bíblica dominical que precisa se aprofundar na palavra do Senhor. Também não se esqueça de seguir-nos nas redes sociais. No YouTube temos o canal da Assembleia de Deus Coqueiral de Taparica. Também no Instagram é só seguir lá a DCI, além do nosso pastor presidente, o pastor Elvis Rocha, e o pastor Mário Souza, sempre com conteúdo que eu tenho certeza vão edificar a sua vida, tá bom? Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que vai ser ministrada no dia 1º de fevereiro de 2026, que tem o seguinte título: O Deus Filho. O texto áureo da lição está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 5, na parte B do versículo, e assim diz o texto áureo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A verdade prática: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 31, 32, 34 e 35, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 17, dos versículos 1 ao 8, e assim diz a palavra do Senhor. Lucas 1, 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo, já no versículo 34, como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol,
e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Glórias ao Senhor. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. Segundo objetivo: mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. E terceiro objetivo: enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. Introdução da lição de número 5. Ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, dos versículos 1 a 8, conforme foi lido, é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados, irmãos, amigos e companheiros em Cristo, estamos diante de uma lição maravilhosa. Nas lições passadas, estudamos sobre Deus Pai. A partir desta lição, sobre o Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui agora eu fico a imaginar a experiência que aqueles discípulos tiveram naquele monte, Pedro, Tiago e João. Pois ali houve um encontro entre Jesus, Moisés e Elias. Jesus era conhecido dos discípulos. Agora, Pedro e Elias, eles ouviram dizer, eles ouviram falar, e eles, claro, tinham escritos sobre eles. Então eles liam sobre eles, mas eles não tiveram a oportunidade de conhecê-los. Para que os senhores tenham uma ideia, Moisés viveu cerca de 1.500 anos antes daqueles momentos que ali eles estavam a passar. O profeta Elias viveu cerca de 850 anos antes daquele momento também. No caso de Moisés, é claro, ele estava morto, ele morreu. Elias foi arrebatado. E agora, por uma convocação divina, ali estavam os dois, reunidos com nosso Senhor Jesus Cristo. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei e Jesus representando a graça, e os discípulos de tudo aquilo desfrutando. E em dado momento, uma nuvem luminosa os cobriu, e do meio da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Isto é, em quem tenho prazer. Escutai-o. Olha o testemunho de Deus Pai falando sobre o seu filho. Foi categórica a voz. Este é o meu filho amado. E conforme já temos estudado nas lições passadas, este filho amado de Deus Pai é Deus. É Deus. O apóstolo João, que por sinal estava ali naquele momento desfrutando daquela experiência,
Anos depois, ele escreve um evangelho com o seu nome, e ele abre o evangelho dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada foi feito sem ele. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 14. Está vendo? João estava dando testemunho que esse Jesus que ali estava no monte, ao lado de Moisés e Elias, era o Filho de Deus, porque o próprio Deus deu esse testemunho ali no momento. E aqui João agora diz que esse filho estava no começo com Deus e era Deus. O que prova que Jesus Cristo é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao lado do Pai e ao lado do Espírito Santo. Temos dito já reiteradas vezes ao longo já de 4 lições passadas, e hoje entramos na 5ª, que as 3 pessoas são coexistentes. Todos 3 são eternos. São Deus. Olhe bem, não são deuses, são Deus. Porque esses 3 têm uma só essência que se chama Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando fala Deus, está se falando de eternidade, de pré-existência, onipotência, onipresença, onisciência, imanência, transcendência. Está vendo? Então, cada um dos 3, Pai, Filho e Espírito Santo, tem, então, uma só e mesma essência. E essa essência se chama Deus. Mas se divide em 3 pessoas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, ele disse que Jesus, tendo a essência de Deus, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, quando se tornou homem, porque aqui ele se torna limitado. E aqui ele se torna servo, semelhante a um de nós, seres mortais, e se torna obediente ao Pai, de tal maneira que essa obediência chegou até a morte, e morte de cruz, para nos salvar. Ele veio ao mundo para nos salvar. Tornou-se um ser limitado, porque ele passou a sentir fome, sentir sede, cansaço, sono e até morrer. Olha o grau de humilhação, que ele se submeteu. Sendo ele Deus, tornou-se homem. Sendo ele eterno, tornou-se finito. E agora? Mas ele veio para cumprir uma nobre tarefa, uma árdua missão de nos salvar. Mas é sobre essa sua parte divina, esse seu lado Deus, que estaremos estudando a partir desta lição, e teremos outras mais a seguir. Então vamos ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, a divindade do Filho, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, a concepção virginal de Jesus. Segundo subponto, a deidade absoluta do Filho. E terceiro subponto, os atributos divinos de Jesus.
Primeiro subponto: a concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1,35, parte A. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra, do grego espiquiazo, refere-se à presença divina. Nós vemos isso em Êxodo 40:35. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, do grego dunamis, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus. Lucas 1,35, parte B. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Segundo o subponto, a deidade absoluta do Filho. O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância do grego homoousios do Pai. João 10:30 e também Evangelho de João 14, versículo 9. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Nós vemos isso em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Primeira carta de João 4:9. Ele se fez carne, sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. João 1:14 e também Filipenses 2, de 6 a 11. Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação, conforme nós vemos no Concílio de Calcedônia, conforme afirmou o Concílio de Calcedônia no ano 451. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Romanos 1:3 e 4 e Romanos 9:5. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo 2:5. Terceiro subponto: os atributos divinos de Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles citamos eternidade. Jesus não teve começo, pois é eterno como o Pai. Isaías 9:6. Imutabilidade. Cristo, sendo Deus, não muda em seu ser ou caráter. Hebreus 1:12. Onipresença. Jesus declarou sua presença universal em Mateus 18:20. Onisciência. Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. João 21:17. Onipotência. Nada é impossível para ele. Apocalipse 1:8. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. João 20:31. Pastor Mário Souza. O título do primeiro ponto da lição: A divindade do Filho. a divindade do Filho. É sobre isso que passaremos a estudar nesta e nas próximas lições. O Filho tem a mesma divindade que tem o Pai, a mesma deidade, né? Sem dúvida alguma. Primeiro subponto: A concepção virginal de Jesus. a concepção virginal de Jesus é outra prova inconteste da sua divindade. Porque, sendo ele Deus, nunca pecou e jamais pecaria. A começar pela própria concepção. Lendo o Salmo de número 51 e o verso 5, o salmista Davi disse que ele foi concebido em pecado. Ele disse que em pecado lhe concebeu a sua mãe. Está vendo? Então, todos os seres humanos já nascem pecadores. Jesus Cristo, não. 1000 vezes não. Tanto é que o seu nascimento, além de ser sobrenatural, pelo ato da concepção que explicaremos agora, foi também um nascimento virginal.
Por que virginal? Porque Maria não teve nenhum contato sexual com homem algum. E naquele caso, com seu noivo José. Ela estava desposada por José. Nesse caso, na nossa linguagem ocidental, noiva. Lendo Mateus 1:18, anote isso aí, mas é bom ler de 18 até o 24. A Bíblia diz que Maria estava desposada por José antes de se ajuntarem. Tá vendo? O noivado já era um pré-casamento que se consolidava no ato, né, da conjunção carnal lá na frente. Mas aqui a Bíblia diz que Maria não havia se juntado com José quando ela se achou grávida. Grávida. E ali, José, sabendo disto, ele planejou deixá-la, porque ele sabia que ele não era o autor daquela façanha, né? E ele, justo como era, temente a Deus como era, ele quis se afastar dela, mas sem lhe defamar. Foi quando, em uma noite, o anjo Gabriel, o mesmo anjo que falou para Maria que ela seria mãe, disse para José: Olha, não temas em receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E este ser, ao nascer, você vai colocar o nome dele de Jesus, que quer dizer o que salvará o seu povo dos seus pecados. Quando José acordou do sonho, que foi tão claro, uma verdadeira revelação, ele então recebeu Maria como sua esposa. E o que é interessante, no versículo 24, diz assim: E ele não a conheceu até que nasceu o seu primogênito, o primogênito de Maria. Ele não a conheceu aqui no sentido de relação sexual. José só veio ter relação sexual com Maria após o nascimento de Jesus. Até o nascimento, ela permaneceu virgem. Está vendo? Quer dizer, uma coisa sobrenatural. E em Lucas capítulo 1, quando o anjo aparece a Maria para dizer o que aconteceria com ela fez uma pergunta, dentro da sua sinceridade juvenil: Como pode ser isso, se eu não conheço o varão? Então o anjo disse: Olha, descerá sobre ti a sombra do Altíssimo. Está vendo? E pela virtude do Espírito Santo, ela concebeu. Então houve ali uma fecundação, que não foi com espermatozoides humanos, não. Foi por obra e graça de Deus, do Espírito Santo, que tudo pode fazer. Mas por que tudo isto? Porque Jesus não poderia ter pecados. Se ele fosse filho de José, literalmente, José era um pecador, tinha natureza pecaminosa. E a exemplo de Davi, ele seria concebido em pecado, porque seu pai pecador seria, e sua mãe também. Mas nesse caso, Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Não houve contato humano. E lendo João capítulo 1, dos versículos 13 e 14 em diante, diz que ele não nasceu pela vontade da carne e nem pela vontade do varão. Está vendo? Tudo foi por única e exclusiva graça do Senhor nosso Deus. Então ele foi concebido sem pecado. E sem pecado ele continuou. Maria apenas o gestou. E a partir daí ele nasce. Outra sobrenaturalidade foi no próprio nascimento. Porque imagine, uma moça virgem,
Quem conhece bem a história do parto sabe que é necessário a mulher ter passagem para a criança nascer. Veja que tem senhoras já casadas e até com filhos que em determinados momentos precisam de fazer cesarianas porque não há passagem para a criança passar para nascer. Agora imaginem uma virgem. Aí é que passagem não tinha. Então aquele parto tudo estava para dar errado. Primeiro, a moça era virgem, não tinha passagem. Aonde ela estava não era nenhuma maternidade de luxo, era uma estribaria de animais, porque na cidade onde ela foi com o marido para se alistar, por ordem do imperador romano Otávio Augusto, chegando a cidade estava tão cheia que não teve hotéis nem pousadas para que José e Maria se instalassem. Arrumaram para ele uma estribaria, uma manjedoura, onde ali dormia os animais, onde tinha um coxo ali, né, um lugar chamado coxo, um lugarzinho, onde se colocava comida para os animais. Veja, não tinha ali um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, nem sequer uma parteira. José nenhuma experiência tinha. E foi em meio a este momento que o menino nasceu, tendo por assistente os animais ali que estavam na estribaria, e José e Maria. Era um caso que tudo estava dando para dar errado, mas acontece que estava simplesmente nascendo ali o Filho de Deus, o Rei dos Reis, que não nasceu no palácio e numa estribaria foi nascer. Está vendo? Veio aquele menino ao mundo. Não era mais um a nascer. Estava chegando ali a luz do mundo, o Salvador dos homens, o resgatador da humanidade, o redentor das almas escravizadas por Satanás. Então foi um nascimento em tudo sobrenatural, desde o ato da concepção até o momento do parto, nascimento virginal e sobrenatural, porque se não fosse a sobrenaturalidade de Deus, tanto aquela mãe quanto aquele filho morreriam. Naquela época, então, muitas eram as mães que morriam no parto por falta de recursos. Até hoje isso acontece ao redor do mundo. Mas um exemplo bem marcante foi o caso de Raquel, ali pertinho, pertinho dali, né? Cerca de mais de 1.900 anos, ou em torno disto, antes daquele momento, Raquel, a esposa de Jacó, na hora de dar à luz ao Benjamim, e ela já tinha ganhado José, mas na hora que ela foi ganhar Benjamim, o que aconteceu? Ela morreu na hora do parto. Benjamim nasceu, mas ela morreu, tá vendo? E ali pertinho, o menino nasceu em Belém, ali pertinho, né? Sendo que Maria estava numa condição muito pior. Raquel teve mais assistência, ela não. E além de não ter nenhuma assistência médica, nenhum local adequado, apropriado, ainda era uma menina virgem, não tinha passagem. Mas simplesmente tudo Deus cuidou. Deus foi o médico dos médicos ali, porque ele estava cuidando do seu filho que estava para nascer e depois crescer e depois morrer e salvar os homens e depois ressuscitar e subir para Deus e vivo está até hoje. Portanto, aí está, foi um ato divino na concepção, na condução do parto, no próprio parto e no nascimento dele. Segundo subtópico, A deidade absoluta do Filho. a deidade absoluta do Filho. O apóstolo João comprova isto. João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus,
o Verbo era Deus. Versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aqui, tá vendo? Jesus era o Verbo, era a palavra. E ele estava com Deus. E ele era Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, de 6 até o 11, ele abre o versículo 6 dizendo: tendo ele a essência de Deus, a forma de Deus, não quis ser igual a Deus. Por quê? Porque ele ia se tornar um homem. E como homem, ele teria que ser limitado. Está vendo? Tudo isso comprova a sua deidade. Ele é Deus como o Pai é. Ele é Deus como o Filho é. São as três pessoas coexistentes que compõem a Trindade, e esses três são um. É o que o apóstolo João nos relata na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, parte A. No céu permanecem três: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Está muito claro isso aqui, né? Então, Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor nosso Deus. Foi o que disse Tomé, após não crer que ele havia ressuscitado, e Jesus esteve na primeira reunião com eles, e ele não estava presente, e ele disse: eu só creio se eu colocar a mão na sua ferida, o dedo na sua ferida e a mão no seu lado onde foi furado com a lança. Na semana seguinte, Tomé estava presente, então Jesus aparece, chama Tomé e diz: vem cá, Tomé, põe o teu dedo aqui na minha ferida e a tua mão no meu lado aqui. E ali brota dos lábios de Tomé uma das mais lindas declarações de fé. Ele brada e diz: Senhor meu, Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Tomé reconheceu o senhorio de Jesus e reconheceu a sua deidade. Está vendo? Quando Jesus disse para os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:52. Nessa expressão, eu sou, ele estava ali revelando também a sua deidade. E muitas outras passagens escritas pelos apóstolos confirmam a deidade de Jesus Cristo. Ele é Deus. O próprio Isaías disse: seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Olha aí, Isaías 9:6. Está vendo? Então a Bíblia está cheia de textos que comprovam a deidade de Jesus. Terceiro subponto: os atributos divinos de Jesus. Os atributos divinos de Jesus. São atributos que somente a Trindade possui. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é eterno. Ele é imutável. Ele é transcendente. Ele é imanente. Ele é a fonte. Ele é a vida. Ele é tudo. Na sua ressurreição, capítulo 28, versículo 18 de Mateus, ele disse: agora me é dado todo o poder nos céus e na terra. Isso prova que ele estava limitado durante o seu período de homem na terra. Está vendo? Mas após a ressurreição, já com o seu corpo glorificado, ele brada dizendo: agora me é dado todo o poder.
A partir dali, lhe é restituído todos os seus atributos, que ficaram provisoriamente limitados. Está vendo? Se ele agora era todo poderoso, também era todo ciente, também era todo presente. O outro exemplo que ele estava limitado, quando ele foi ressuscitar Lázaro, na hora que ele recebeu a mensagem que Lázaro estava doente, e ele não foi logo. Depois ele disse: vamos lá, vou despertar o meu amigo do sono. Os seus discípulos ficaram até calmos. Ora, se ele está dormindo, está salvo. Foi necessário Jesus dizer que ele estava morto. E de onde Jesus estava até chegar em Betânia, ele levou cerca de 3 dias ou mais. Está vendo? É um sinal de que ele não era onipresente. E hoje ele é. Se ele estava onde estava, e chega lá em Betânia daí a 3 dias, então fisicamente ele não estava lá, não é? Ele estava longe. E agora? Agora ele está em todo o lugar ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. Então ele ficou limitado durante os 33 anos. Sobre a sua onisciência, ele próprio disse em Mateus 24, 36, ele disse assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Olha aí. Agora ele sabe, porque ele agora é todo onisciente. Agora ele é todo onipotente. Agora ele é todo presente. Agora ele é tudo. E quem descrê de uma coisa desta tem a sua salvação comprometida. Existem algumas denominações por aí que ensinam que Jesus não é Deus. Isso é uma heresia sem precedentes, maligna, porque Jesus é Deus. Ele é Deus. E é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Entendam isto. E somente ele, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, tem esses atributos que são chamados de incomunicáveis, intransferíveis. Somente a Trindade possui, que aqui já mencionamos. Que fique isso muito bem claro. Vamos agora ao segundo ponto e os seus subpontos. Segundo ponto, a centralidade do Deus Filho divide-se em 3 subpontos. Primeiro, a glória sobrenatural de Jesus. Segundo, o testemunho da lei e dos profetas. E terceiro, a aprovação divina do Pai. Primeiro subponto, a glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte. Mateus 17, 1. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, versículo 2. O verbo transfigurar é a tradução do grego metamorfó, do qual se originou o vocábulo metamorfose, que significa transformação ou mudança. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina, com aparência resplandecente. Um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. Apocalipse 1:6. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina, duas naturezas em uma só pessoa, conforme vemos em João 1, versículo 14. Aqui, a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. Filipenses 2, de 6 a 9. Segundo subponto, o testemunho da lei e dos profetas. Estando no monte, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mateus 17, 3. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, conforme vemos em Marcos 12, 27 e Lucas 16, 26, mas um ato divino, carregado de significado escatológico. Moisés representa a lei. Ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Nós vemos isso em Êxodo 24, versículos 7 e 8. Sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. Mateus 5,17. Elias representa os profetas, considerado o símbolo da proclamação profética. Sua aparição
mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias, Isaías 9:6 e Malaquias 4, versículos 5 e 6. Esses dois personagens testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras, conforme vemos em Lucas 24, 27. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus, Hebreus 1, versículos 1 e 2. Terceiro subponto, a aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. Mateus 17, versículo 5, parte A. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, Êxodo 13, 21, ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17 e Mateus 17,5. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. A expressão "em quem me comprazo", do grego eudoquesa, revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita, Isaías 42:1. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo, João 14:6, e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstancial com ele. João 14, versículos 9 e 10, Pastor Mário. O título desse segundo ponto. O segundo ponto tem o seguinte título: A centralidade do Deus Filho. Observamos como Jesus aqui é assunto central das Sagradas Escrituras. O autor da Bíblia é Deus Pai. O assunto central da Bíblia é Deus Filho. E o inspirador da Bíblia é Deus Espírito Santo. E aqui nesse ponto mostra a centralidade da deidade de Cristo na história da redenção da humanidade. Título do primeiro subponto: A glória sobrenatural de Jesus. Glória sobrenatural. A glória sobrenatural de Jesus. O que é interessante, em João 1,14, quando a Bíblia diz: o Verbo se fez carne, no seu nascimento, o Deus se torna homem. Aqui, o homem volta a se transfigurar no Deus pleno, naquele monte. E aqui se vê as duas naturezas de Jesus, a divina e a humana. Duas naturezas em uma só pessoa. Isso nunca aconteceu na história da humanidade em tempo algum, nem antes e nem depois dele. Um ser com duas naturezas. Que coisa linda, não é? Ele é 100% Deus. E foi, naqueles 33 anos, 100% homem. E Paulo disse, escrevendo a Timóteo, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Continua sendo. O seu corpo ressurreto está no céu, sentado à destra do Pai. Vocês estão vendo? Que coisa impressionante. Então, este Jesus maravilhoso, ele com duas naturezas claras, 100% Deus e 100% homem. Que isso fique muito claro. Muito claro isso, tá? Muito bem. Vamos para o próximo subponto. O testemunho da lei e dos profetas. Aí está agora o testemunho da lei e dos profetas. Observamos aqui que naquele momento sobrenatural, todos estavam ali, no caso dos discípulos, em estado de êxtase. Processava-se ali a transfiguração de Cristo, uma verdadeira metamorfose.
pois Pedro, Tiago e João puderam presenciar que aquele homem, Jesus, que estava entre eles, comia junto com eles, bebia junto com eles, dormia ali em meio a eles. Agora, naquele monte, ele se transfigurava. As suas roupas ficaram alvas como a neve, o seu rosto brilhante como o sol, já prefigurando Cristo glorificado pós-ressurreição, que está lá no Apocalipse, capítulo 1. Vocês poderão ver isto. Leiam lá, a partir do versículo 12, 13 em diante, o Cristo glorificado. Foi uma experiência sobrenatural. E ali houve uma convocação divina para que comparecesse ali quem? Moisés, o legislador hebreu, o que escreveria a lei que o Senhor deu sobre o monte. E esta lei apontava para quem? Para Cristo. Como disse Paulo, a lei era o aio, o pedagogo, que levava a criança ao colégio, né? Então a lei é o aio que conduziu as pessoas a Cristo. A lei veio para mostrar o pecado, mas a lei não veio solucionar o pecado, e sim dizer que viria um que daria solução ao pecado, Cristo, que com a sua morte, Cordeiro de Deus, tiraria o pecado do mundo, conforme profetizou João Batista, disse João Batista. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. O próprio Moisés, Deus o usando, ele abrindo a boca disse: dentre vós levantarei um profeta semelhante a mim, a ele escutai. E olha o que Deus falou ali: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele escutai. Então, aquele Moisés que escreveu a lei apontava para Cristo. Elias, a voz profética de todos os profetas, a partir do próprio Moisés, passando por Balaão, dizendo: vê-lo-ei, mas não agora, senti-lo-ei, mas não de perto. Eis que uma estrela procederá de Jacó. Glórias a Deus. Né? Números 24, 17 em diante. O profeta Isaías, falando do seu nascimento virginal, capítulo 7, versículo 14, falando que o menino nasceria, que um filho seria dado, que seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Isaías 9:6. Todos esses profetas apontaram para Cristo, dizendo que ele viria. Para quê? Para resgatar a raça humana. De quem? Das garras de Satanás, do domínio do pecado. E e Elias, por ter sido arrebatado, após ter feito grande trabalho para Deus, agora era nomeado como representante desses mensageiros que apontaram para Cristo. Moisés, por meio da lei e das próprias profecias que Deus lhe deu. E Elias, representando todos os demais profetas que profetizaram, dizendo que Jesus viria para ser o redentor do mundo, o salvador de todos os homens. E ali foi tratado assuntos sobre o Calvário, não é? E, de repente, aquela voz para confirmar tudo isto: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Sim, ali foi o clímax daquela reunião. Uma reunião de alta cúpula. Glória a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ali, juntamente com os representantes da lei e dos profetas. E ali estava aquele que veio para culminar, concluir todas as dispensações, a graça.
Moisés a lei, Jesus a graça, o oceano, a conclusão de todas as alianças, desde o Éden, passando por Adão, por Noé, por Abraão, por Moisés, por Davi e, por fim, ele. 8 alianças e a dele, a maior. E ele disse, quando na Santa Ceia, dando o cálice aos discípulos, disse: tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sim, Jesus é o ponto central da história humana. Próximo subponto, A aprovação divina do Pai. que já falamos aqui, né? O Pai aprovando tudo isto, confirmando tudo isto e consolidando tudo isto. Sim, Jesus é o central de tudo. Jesus é a centralização de todas as coisas. Próximo ponto e seus subpontos. Terceiro ponto da lição de número 5 tem o seguinte título: A missão redentora do Deus Filho. Também temos 3 subpontos. O primeiro subponto, o Filho como revelação suprema. O segundo subponto, a exclusividade de Cristo na redenção. E o terceiro subponto, o aprendizado pela experiência. Primeiro subponto, o Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. Mateus 17:5, parte C. A declaração reflete a profecia de Moisés. O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. João 6,14 e Atos 3, de 20 a 23. A instrução escutai-o coloca o filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Lucas 16:16 e João 1, versículos 17 e 18. Não é Moisés, que representa a lei, e nem Elias, que representa os profetas, que devem ser ouvidos, mas o Cristo. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho, Colossenses 2,17 e Hebreus 10:1. Logo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. Primeira carta de João 5,12. Segundo subponto, a exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara: erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Mateus 17:8. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra de redenção. A presença de Moisés e Elias cessou, restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Mateus 5,17. Toda a Escritura aponta para ele. Lucas 24:27. Cristo não é meramente um profeta, ele é o Deus revelado. João 14:9. Ele é também o resplendor da glória divina. Hebreus 1:3. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Atos 4:12 e 1 Timóteo 2:5. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Colossenses 1, de 20 a 22. Diante de sua majestade, toda figura da antiga aliança se desfaz, somente Jesus permanece. Terceiro subponto, o aprendizado pela experiência. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para um futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus, dizendo: mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Hebreus 1, de 8 a 12 e Filipenses 2, de 9 a 11. Diante dessa glória,
somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. Hebreus 12:2. Pastor Mário Souza. Título deste terceiro ponto. Terceiro ponto, a missão redentora do Deus Filho. Agora vamos meditar sobre a missão redentora deste Deus Filho, que é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para redimir toda a raça humana, resgatar toda a raça humana, e somente ele poderia tudo isso fazer. Ninguém mais, somente ele. E por meio dele veio, graças a Deus, tão notória salvação para todos nós. Já dizia o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, olha ele aqui, depois foi-nos confirmada pelos que a ouviram. O mesmo escritor aos Hebreus 7:25 disse: ele, Jesus, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por nós. Tudo isto nos prova que somente ele tem a capacidade de exercer, como exerceu esta missão redentora. Primeiro subponto. O Filho como revelação suprema. Pronto. Aqui está. Ele é a revelação suprema aos homens. É o que disse Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, o mesmo que revelado, trazendo salvação para todos os homens. Ele é a revelação divina, o resplendor da glória de Deus. Ele veio nessa missão redentora para arrancar o ser humano das garras do pecado e de Satanás e trazê-la das trevas para a luz, para o reino do seu amor. Ele se revelou aos homens como Salvador, poderoso, grandioso, perfeito e eterno. Todo aquele que dele se aproximar será salvo. Ele chegou ao ponto de dizer: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem, tá vendo? Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. João 10:9. Ele não é uma das muitas portas, porque não existe muitas portas. Só existe uma e ele é essa porta. Eu sou a porta. Assim como ele é o caminho, assim como ele é a verdade, assim como ele é a vida. Ele também disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Veja que quando ele se identifica como único, inigualável, insubstituível. E Pedro sobre ele disse: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Ele se revelou. Ele é a revelação suprema de Deus. Ele é o nosso Salvador. Segundo subponto. A exclusividade de Cristo na redenção. Está vendo? Somente ele.
Não existe corredentor, não existe corredentora. Não, não, não. Ele é único e capaz. Paulo disse, né? Há um só Deus. Repetindo, há um só Deus. E olha o prosseguimento. E um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5. Não existe ou existem outros mediadores. Não existem outras medianeiras. Só existe um mediador. Somente Jesus, ele pode interceder, mediar entre Deus e os homens. E corroborando com esta referência, volto a repetir João 14, 6. Quando no final do texto, depois de ele dizer que era o caminho, a verdade e a vida, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E voltando a repetir o texto de Hebreus 7, 25, dizendo que ele, Jesus, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por nós. Então, ele é o único meio de salvação. Somente por ele o homem chega a Deus. Ele é a suma ponte. Ele sim é o sumo pontífice, porque somente ele liga a terra ao céu, a criatura ao Criador, o servo ao Senhor, o súdito ao rei. Somente ele. Ele é o único, ele é o exclusivo redentor. Saiba disso. Não existe ninguém mais. Não adianta pedir a alguém diferente, pedir a outro alguém que venha interceder. Não, nada resolve. Tudo é por Jesus. Tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo concederei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está vendo? Somente nele, somente por ele, somente através dele. Fora dele, nada, ninguém. A própria Bíblia diz que tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso fique muito claro. Terceiro subponto. O aprendizado pela experiência. Está vendo? Os discípulos aprenderam pela experiência que tiveram, porque os seus olhos contemplaram a majestade de Jesus naquele momento solene, no alto daquele monte. E a majestade de Jesus foi tanta, a sua deidade foi de tal forma, que ele teve a autoridade de convocar dois personagens do passado, um falecido e o outro arrebatado, a comparecerem ali diante dele para terem uma reunião. E daquela reunião ainda teve a consolidação paterna, o pai tudo aprovando e dizendo com toda alegria e satisfação: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele escutai. Moisés falou isso. A ele ouvis, a ele escutai. Em Deuteronômio capítulo 13, versículo 4, olha que versículo riquíssimo em conteúdo. Após o Senhor vosso Deus andareis, a ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele temereis. Esse é o nosso Deus único.
E Jesus é este Deus que precisamos andar com ele, temê-lo, ouvir os seus mandamentos, ouvir a sua voz, servi-lo e dele se aproximar para ter com ele comunhão e intimidade. Sim, meus queridos e amados irmãos, que coisa linda. Aqui está esse Jesus, né? Como revelação suprema, exercendo a sua missão redentora, único, exclusivo, e que tenhamos dele experiências para colocar em prática. Foi isso que Pedro nos ensinou depois. O tanto que ele aprendeu vendo a majestade de Jesus revelada naquele monte, que somente muitos anos depois é que ele pôde testemunhar e dizer do que ele viu, do que ele presenciou ao lado de seus companheiros, tendo a certeza perene de que realmente Jesus é o Filho de Deus e que a este mundo veio para a todos salvar. Jesus, o nosso Deus Filho. Vamos à conclusão da lição. Conclusão da lição número 5. A doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Pastor Mário. Então tenhamos esta consciência, finalizando esta lição, que Jesus é o centro de tudo e de todas as coisas. Nele está centralizada todas as situações, a revelação do Pai, a sua missão redentora e o seu envio do Espírito Santo ao mundo para ministrar aos homens esta salvação que o seu Pai planejou, que ele consumou, concluiu, executou e que designou o Espírito Santo a convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, aplicando no coração de quem aceita a Jesus o seu fruto salvífico, regenerador, que traz ao homem novos horizontes de bênçãos, de paz e de comunhão com Deus. Jesus, o Deus Filho, o Redentor de todos os homens, nele está centralizada todas as coisas, pois ele é o primogênito dos mortos. Tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito para ele, por ele e para a glória do seu nome. A ele toda honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. Glórias ao Senhor Jesus. Pense nisto, Deus te abençoe. E lembre-se, não falte à escola dominical. Meu Deus e meu Pai, te rendo graças por teres enviado ao mundo o teu Filho, para resgatar o homem de seus pecados e misérias, trazê-los da escuridão para a tua maravilhosa e divina luz. Te louvamos, ó Pai, pela missão redentora do teu Filho, pois centralizastes nele todas as coisas. E por meio dele, só por meio dele, temos acesso a ti e podemos, por conta dele, contigo, morarmos eternamente. Pai Santo, estenda a tua mão para dar saúde a todos os enfermos e solução para os problemas. Estas coisas eu te imploro, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém.
o eterno amor do imanente Deus Pai, a inefável graça do transcendente Deus Filho e a divina consolação do eterno Deus Espírito Santo venham repousar sobre todo o povo de Deus, por toda a terra espalhada, hoje e sempre. Amém. Amém. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo isento dos males, tê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, o Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador, seus ditos banquete são, banquete de amor, qual maná celestial, vigor me dão também, me trazem sempre